Pode começar. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos, dando continuidade no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem por afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seus antagonismos na Terra para lhes servir de prova. Lê mais. Tá bom, faz a prece. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para o estudo do Livro dos Espíritos. Temos que agradecer por esse conhecimento, por essa doutrina que nos vai tirando as vendas, Senhor, dos erros que nós vamos cometendo e nos faz trilhar um caminho melhor. Agradecemos a seu altivo e toda a coluna de espíritos que compõem essa casa, que aqui estão nos amparando, nos acolhendo, e que nos receberam de braços abertos quando chegamos aqui, Senhor. Agradecemos, acima de tudo, a Deus e pedimos permissão para iniciar os nossos estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. Em nome do amor que vibra nesta casa, do amor do teu coração generoso, Jesus. Em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, é que iniciamos os estudos desta manhã. Graças a Deus. Muito bem. A gente vai até usar ali a leitura que a Sandra fez, né? Os laços consanguíneos, laços familiares, né? Quem reencarna na família. O título de hoje, do capítulo 2, é a encarnação dos espíritos. Primeira coisa é a gente entender a palavra encarnação. Que você escuta encarnar, reencarnar. Qual a diferença? Tem diferença? A encarnação é necessária ao progresso do espírito. É lei de Deus. Sem a encarnação, o progresso seria muito, mas muito lento. Muito lento. E você precisa dela muito lento e não chegaria a passar de determinadas etapas. Porque o espírito ele chega num estágio no mundo espiritual que ele tem que retornar à carne para poder caminhar mais rápido. É a pergunta 132. Essa questão 132, eu estudei ela com o Altivo. Altivo ficou 1 mês estudando essa questão. Pegou o céu e o inferno, pegou lá, enfim, aprofundando essa questão. E ela é muito importante. Então, o que é encarnar? Encarnar é tomar um corpo de carne.
O que é reencarnar? Prefixo refazer, fazer de novo, não é? Reencarnar, encarnar de novo. E quando que você encarna, então? Você encarna, isso aqui é didático, é para nós que estudamos entendermos, né? A gente precisa entender as palavras. Você encarna quando você toma pela primeira vez um corpo de carne. Quando você sai do reino animal e entra no reino hominal, você encarna. Você saiu de um reino para outro, é a primeira encarnação sua. Você encarna quando você vai para um outro planeta. Nunca nasci em Júpiter, nunca reencarnei lá. Aí na próxima encarnação, como eu sou muito bom, muito elevado, vou para Júpiter. Pode deixar que eu jogo uma cordinha, que eu sou caridoso. Aí vou encarnar em Júpiter. Se eu continuar em Júpiter, aí eu reencarno em Júpiter. Aqui na Terra, nós encarnamos uma primeira vez aqui na Terra e viemos reencarnando. Certamente tem muitos espíritos aqui na Terra encarnados, porque vieram para cá pela primeira vez. Quando vocês já leram Exilados de Capela, do Edgar Mondi, um livro muito interessante, a gente entende bem isso também estudando aquele livro do Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele fala das raças adâmica, indiana, egípcia e a adâmica, que são os europeus, né? Os indianos, os egípcios e os judeus, né? As 4 raças. Então, esses espíritos encarnaram aqui na Terra. A gente tem ouvido falar, o Chico falou, o Divaldo vem falando, tem até um livro chamado Transição Planetária. Eu não li este livro, eu folhei rapidinho, eu preciso ler para saber o que está escrito ali, né? Fazer a nossa análise, dizendo que muitos espíritos estão saindo, pode desligar o de lá, ó. 2 é muito, estão saindo do planeta Terra e indo para um outro planeta. Esses espíritos, eles não está sendo dada a oportunidade a muitos espíritos aqui na Terra para que continuem na caminhada evolutiva, e os que estão atrapalhando sairão. Muitos já estão saindo, está havendo um êxodo do planeta Terra. Não sei para onde eles estão indo. Eles encarnarão nesse novo mundo. Entendeu a diferença? Entendeu? Da encarnação para a reencarnação. Aí ele começa aqui a primeira pergunta, 132. Objetivo da encarnação. Faz a pergunta, Sandra. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus impõe-lhes a encarnação como o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. É uma ideia. Aí nessa ideia a gente ficou várias aulas, eu não vou aprofundar tanto aqui. Mas ele colocou aqui que Deus impõe, então se Deus impôs, é da vontade de Deus, é lei de Deus. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então a gente toma um corpo de carne com o objetivo de chegar à perfeição. Então você reencarna, qual o objetivo da vida? A perfeição, o progresso. Quando a gente chegar nas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, o Chico dizia, eu ouvi um palestrante dizer, e é verdade, que a parte mais importante do Livro dos Espíritos, não que as outras não sejam, é a terceira parte, que fala das leis morais. E da terceira parte que surgiu o Evangelho. Olha a importância dessa terceira parte com o Evangelho. É o que vai trabalhar os nossos sentimentos. E dentre as leis que tem ali na terceira parte, tem a lei de progresso. O progresso é o objetivo da vida. Nós estamos aqui para progredir. Então ele colocou muito bem aqui, ó.
fazê-lo chegar à perfeição. Ah, eu vim para pagar. Não, você veio para progredir. Mas eu estou pagando sim. Aí ele vai falar da expiação. Para uns expiação, para outros missão. Mas mesmo no processo de expiação, você está progredindo. Ele continua, vai. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Ponto. O que é expiação? É a expiação, estou expiando alguma coisa. A expiação é pagar uma dívida. O espírito está doente e ele tem que pagar aquela dívida, aquela conta. Quando você vê uma expiação muito nítida, quando você vê um doente mental, quando você vê alguém num corpo deformado, ele está em expiação. Quando você vê uma criança nascer com um câncer, com uma doença incurável, quando você vê sem uma morte violenta, uma doença incurável, como foi da Lurdinha, foi uma expiação. Então, né, no momento da expiação, você se quita com a lei de Deus. O corpo absorve aquela dor, aquela situação, e dependendo do teu comportamento, você se livra daquilo e continua. Eu lembro do altivo, olha, a gente gosta muito do altivo, falamos sempre dele aqui nesta casa. O nosso irmão e amigo, ele teve um câncer linfático. Como é que pode? Um homem bom, generoso, ele tinha dívida. Ele tinha um problema. O problema dele foi na encarnação passada? A gente não sabe. Pode ter sido de 1000 anos atrás. Se for verdade o que ele disse, que eu brinquei com ele uma vez, vem cá, Altivo, o que você fazia lá na época do Cristo? Perguntei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, eu cuidava dos leões. Eu disse, pô, tu era ruim. E eu fazia o quê? Você me ajudava. Então, vem de lá, né? E ele, então, eu perguntei para ele estava lá tomando lá a quimioterapia no hospital, eu o levei no carro e fiquei ali conversando com ele, né, enquanto tomava lá a medicação, né, na veia. Falei, tio, e aí, você vai morrer, não vai morrer? Espírito é bom por isso, né? Como é que o doutor Erma fala sobre essa tua situação aí? Ele falou assim, ele disse que eu ia ter que morrer um dia. Eu ia ter que morrer, todo mundo vai morrer. Então, já que eu vou morrer, vamos aproveitar e vamos quitar uns problemas que você tem lá do passado? Né? Ele respondeu para mim que ia morrer, né? Vamos aproveitar, vamos quitar, esses são os débitos que você tem lá do passado, vamos aproveitar logo de uma vez e resolver essa questão? O doutor Herman falou para ele. E ele trabalhou muito como médium. Agora vocês imaginam, ele sem esse problema lá, que eu não sei qual é, como ele não está agora, né? A elevação dele. Desse espírito bondoso, que é o responsável por essa casa e por todos nós. A Lurdinha, minha esposa, ela teve uma doença raríssima que deu no cerebelo, incurável. O que é aquilo? Expiação. Se ela já era generosa, bondosa, como ela não está agora? Tem coisas a resolver? Claro que tem. Tem muitas coisas a resolver. E está trabalhando. Como o Altivo está trabalhando. Como a Cidinha está trabalhando. Como a Neuza está trabalhando. Neuza morreu do coração. Dormindo. Neuzinha é gente boa demais. O coração parou, já estava com seus 70 e pouco, né? Não foi uma expiação, mas a do Altivo foi, a do meu pai foi, a da Lurdinha foi. Como eu estou numa expiação, e o meu tipo de morte pode ser uma expiação, pode ser,
não sei quando eu vou morrer, de que eu vou morrer, mas pode ser a morte, a dor que eu senti, ó, é para... Isso aqui estava aqui pendurado, vamos resolver isso? Por isso que é bom você conhecer a vida. Eu digo, nas minhas peças, digo, Senhor, aproveita logo agora, porque estou trabalhando, dando o máximo que eu posso dar. Eu acho que eu podia dar mais, mas estou fazendo um esforço. Bota logo tudo na conta, vamos resolver esse negócio aí, fecha essa conta aí. Pô. Se eu gritar, não... fecha os ouvidos, deixa eu gritar. Mas vamos lá, vamos resolver, para que a gente voltar melhor. Né? Voltar melhor, o que importa é a vida do espírito. Quando você vê a prova, muita gente boa não sabe o que diferenciar a prova de expiação. Ele não falou da prova, ele vai falar da missão. E tem um capítulo só sobre missão aqui no Livro dos Espíritos, o que é um missionário, a gente tem que entender isso. A prova, vou ler aqui, eu sei de cabeça, mas eu vou ler devagar para não perder nenhuma linha. Quem deu essa definição foi o Altivo, quando ele colocou, ó, o objetivo da prova ou da expiação é o nosso aprimoramento e aprendizado. O objetivo da prova e da expiação é o nosso aprimoramento e aprendizado. Ele não falou ali que o objetivo da encarnação é o progresso? É chegar à perfeição? Então significa que Jesus passou por provas e expiações, passou em planetas primitivos, em planetas de provas e expiações, em mundos de regeneração e foi conquistando. A expiação visa o pagamento de uma dívida. Nós dissemos, né? A expiação visa, vocês podem escrever isso no livro de vocês para vocês não esquecerem. Eu leio toda hora, né? A expiação visa o pagamento de uma dívida. A prova é fixação de conceitos. A prova é para o espírito se conscientizar do erro cometido. Visa o arrependimento, a valorização da vida. Vamos entender isso com alguns exemplos. Estávamos aqui estudando o livro Memórias de um Suicida. E o irmão Jerônimo, né, vamos recordar que você estava lá, você estava. O irmão Jerônimo vai reencarnar. E o guia diz o seguinte, ele vai reencarnar, ele vai ter riqueza, ele vai ter bens materiais, ele vai perder tudo para valorizar a vida. Ele vai nascer ainda em consequência do suicídio, deve ter uma paralisia facial e a surdez. Ó. Olha a expiação aí e olha a prova, porque toda expiação é uma prova. Toda expiação também é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Nós estamos em prova. As dificuldades que o planeta nos oferece é prova. Né? Posições sociais, governabilidade, enfim, nós estamos num mundo de provas. Então, como é que ele vai fixar o conceito? Vai valorizar a vida? Ele vai passar por uma situação em que anteriormente ele perdeu tudo e se matou. Só que a morte não existe, ele vai perder tudo, ele vai ter o livre-arbítrio dele, ele vai se matar. Ele vai valorizar a vida. O que é mais importante, a vida dele, valorizar a vida dele, ou ele vai se matar? Você deu uns exemplos ali do cunhado, do amigo, ou vai se matar por causa de uma bobagem dessa? Ele vai passar terá que passar por decepções de novo, para ele valorizar a vida. Não, a vida é mais importante. Olha aí, ó, a fixação do conceito. A fixação dos conceitos da vida. A prova visa ainda conscientizar o espírito do erro cometido. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade, é porque eu já fiz isso com alguém. Estou passando por injustiças. Você pega aí
um camarada desse que está usando indiscriminadamente o seu poder de autoridade. Manda prender, manda fazer isso, arbitrariamente. Não estou pedindo para vocês imaginarem alguém que faça isso. O que ele está plantando para ele? Exatamente o que ele está fazendo. Ele vai colher isso. Pode não colher agora. Pode até começar. Mas ele só vai espiar quando ele se arrepender. Porque também, se sofrer as consequências e não se arrepender, vai ter que passar de novo. Se eu estiver aqui blasfemando contra Deus, porque minha mãe morreu, porque meu pai morreu, porque minha esposa morreu. Engraçado, meus pais desencarnaram, mas eu não sinto tanto quanto a minha esposa. Sinto muito, sinto demais. Então ali é uma expiação, senão eu não sentiria tanta dor. Se eu passar reclamando, chutando o pau da barraca, vou ter que de novo ficar sozinho numa outra existência, porque eu não fixei o conceito. Entenderam? Eu não aprendi, eu não tive aprendizado. Eu não estou sabendo ser resignado. O que falta nessas pessoas que você falou aí, se suicidar por causa da situação do país? Falta resignação, falta compreensão da vida, falta fé e confiança em Deus. Opa, foi por isso que você desistiu? Vamos passar por novo por essa situação? Ah, no Brasil não dá mais. Então vamos para um outro país que esteja passando. Ah, na Terra não dá mais, a Terra melhorou muito. Então vamos para um outro planeta que você vai passar, porque você não passou. Você não pode ficar aqui, nem pode ir para um lugar melhor. Estão entendendo a prova, o que é? Então vamos voltar lá. Estão entendendo o que é expiação? Visa ainda a prova, o arrependimento, a valorização da vida. Olha como é que ficou claro agora. Então eu vou ler aqui para vocês escreverem aí. Ó. O objetivo da prova ou da expiação é o nosso aprimoramento e aprendizado. Mais embaixo, expiação. Eu botei entre aspas ali aquele primeiro. Expiação, 2 pontos. Visa o pagamento de uma dívida. O espírito está doente, ele vai pagar aquela dívida. Prova, fixação de conceitos. A prova é para o espírito se conscientizar do erro cometido. Ponto e vírgula. Primeiro, prova, fixação de conceitos. Ponto e vírgula. A prova é para o espírito se conscientizar do erro cometido. Ponto e vírgula. Visa o arrependimento, vírgula, a valorização da vida. Ficou bem claro? Tá. Aí a gente volta lá. O objetivo da encarnação. A Sandra leu a pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A gente viu essa primeira resposta. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então nós vimos o que é expiação. E todos esses conceitos do Livro dos Espíritos eu tenho que trazer para a minha vida. Como que eu estou vivendo a minha vida? Conversamos ali um pouquinho, o Maurício falou, o fulano quer se matar por isso, isso e isso. Quer dizer, como que ele está enxergando a vida? Ele está valorizando a vida? Eu vou desistir, vou largar, não dá mais certo. Então eu tenho que me inserir como eu estou passando pelas tribulações que me é pertinente. Como eu estou passando pelas tribulações no lar. Às vezes nós temos tribulações no lar, na família, com os filhos. Aí ele colocou ali os laços consanguíneos, ela leu ali no Evangelho. Nem sempre, normalmente somos espíritos simpáticos, mas às vezes também vem algum que quer
precisa de disciplina, precisa de ajuda, e a gente recebe aquele espírito como filho. Mas ele não faz parte da minha família ali espiritual, mas está na família consanguínea. Aí ele vem para poder progredir, dá um trabalho danado, dá trabalho. E a gente desenvolve amor por ele, mas ele precisa de amor. Você tem a família, foi muito interessante, ontem eu citei aqui, vou citar novamente. Os romances mediúnicos são belíssimos, é o que o Valdeci disse. Você começa a estudar a doutrina espírita, você não quer mais parar. É um vício, Você começa a ler, não quer mais parar. O romance Há 2000 anos, de Emmanuel, ele... Deixa eu botar isso, desligar esse negócio. Há 2000 anos, é um romance belíssimo, mas um romancinho doído, doloroso. Todo mundo sofre. E você vê o que é um mundo primitivo. Ali está o mundo primitivo ainda. Jesus está dividindo o mundo primitivo de um mundo de provas e expiações. Está no limiar um do outro. Traições, orgulho, dureza de coração, assassinato covarde. O nosso Públio Lentulus, que é o Emmanuel, no combate fizeram uma armadilha para ele, em determinado momento, e ele foi preso, amarrado. As tropas não tinham chegado, estavam vindo, não deu tempo. Quem está lendo está doido para a tropa chegar, né, para salvá-lo. Ele é amarrado e ele é cego. Os 2 olhos deles é varado por um ferro em brasa. E quem vara os olhos dele é o próprio filho que tinha sido sequestrado. E o camarada que sequestrou, acho que é Jorge o nome dele, dá até arrepio do cara. O camarada que sequestrou o filho dele quando era bebê, e ele passou a vida procurando o filho era um bebê, macumunado lá com a ama, ele sequestrou um judeu, ele educou o filho com ódio dos romanos, e ódio do Públio Lentulus. Olha só, com ódio. E o garoto foi crescendo, se tornou um rapaz com raiva deles. E ele planejando a morte do Públio Lentulus, há décadas. E quando chega o momento, e ele é morto depois, né? Aí quando chega todo mundo, quando chegam os romanos, Passo Serol liberta ele, mas ele já está cego. Ele manda que o próprio filho cega ele. Ele é amarrado a um poste. Está lá no romance, há 2000 anos. Mas ele conta ali toda a cena, né? Quando eu olhei para aquele jovem, eu vi nos olhos dele um olhar diferente. Era o próprio filho. E que também foi morto ali pelos romanos naquele momento ali. Porque ele cegou, os caras chegaram. Só não deu tempo de impedir. Conclusão, estou contando um pedacinho doloroso e triste, porque eu acho aquela história belíssima, porém muito triste. Aí desencarna todo mundo, morre todo mundo, reúne todo mundo em espírito, todo mundo. Mas o Emmanuel, o Públio Lentulus foi duro com o filho dele também, mandou para as galés, porque tacou uma pedra na carruagem quando ele estava passando, e como a pedra quase atingiu a Lívia, sua esposa, ele mandou que prendesse o garoto e mandasse para as galés. Embora o pai, esse Jorge, acho que é Jorge o nome dele, implorasse a liberdade do filho, ele disse: o que eu disse está dito. Então ele
jurou vingança e tramou a vingança esse tempo todo. Tem que ler, vão lá ler a história. Pronto, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, chegaram na pátria espiritual. Porra, fulano, como é que você fez isso comigo, Carmen? Todos pertencentes à mesma família espiritual. Só um espírito, Lívia, foi para os braços do Cristo, foi embora. A mulher de Públio Lentulus. Sofreu com resignação, e sofreu muito. Ó, foi embora. Os outros, volta todo mundo a reencarnar para expiar. Prova e expiação. Aí veio há 50 anos depois. Assim, nos 50 anos depois, o Públio Lentulus vem como escravo, Nestório, né? Trazendo toda uma bagagem. Ele é o preceptor do filho lá. Enfim, uma história belíssima lá, e também que ele vai sofrer muito, né? 50 anos depois. Então, quando você vê aqui que a vida é de provas, a vida é de expiação, é porque nós fizemos por onde expiar. Erramos diante da lei de Deus. E quando falamos com os médiuns que a mediunidade é uma bênção, é uma alavanca para o nosso progresso, é porque você consegue resolver problemas mais imediatos com a mediunidade que você levaria muito tempo para fazer sem a mediunidade. Você dá um passe, 10, 100, 1000, 10 mil. Quantos passes eu já dei? Eu nunca contei. Mas pelo menos há 35 anos eu venho dando passe. Nesses passes todos que eu não me lembro nem quem foi, estou falando eu, qualquer um de nós. Quantos foram curados ou aliviados de suas dores? Que a gente nem soube. Então a espada que você enfiou nela, você tirou a dor do outro. Porque a minha dívida não é com a Sandra, a minha dívida é com Deus, com a lei de Deus. Porque se a Sandra me perdoou, a Sandra foi embora, mas a dívida continua comigo. Ela me perdoou, mas e eu? E a minha consciência? Caramba, como é que eu fiz isso com a Sandra? Como é que eu pude fazer um troço desse? A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, vai entendendo melhor a vida. Pô, como é que eu fiz isso? Quantos erros a gente teve lá atrás que hoje a gente não cometeria? Tudo bem, é um grande passo o arrependimento, mas é necessária a reparação. E nós que estamos encarnados, podemos reparar agora. Porque o erro que eu fiz com A, com B, com C, ou comigo mesmo, eu vou ter que reparar. Por que eu vou esperar outra vida para reparar se eu posso reparar agora? Vamos trabalhar, vamos servir. A pessoa que coloca ali a água no copinho, ela botando a água com o coração ali, com amor, essa água aqui é para as pessoas beberem, é um remédio que vão colocar aqui, ela está trabalhando, tanto quanto eu que estou dando passe ali de cura na sala de cura. Então a gente está fazendo isso. Quando a gente vê o amigo chegar, se preocupar com a pintura da casa, não, eu vou pintar, poxa, ele está ajudando a obra, todo mundo está servindo. Se eu roubei, se eu tirei alguma coisa de alguém, se eu espoliei, nem me lembro se quando eu fiz isso, foi lá na vida passada, ou mesmo se foi nessa, eu dei uma volta num vizinho meu, lá 10 anos atrás, aquilo não sai da minha cabeça. Não devia ter feito aquilo. Onde é que está o vizinho? Nem sei, o vizinho já até morreu e eu não tenho nem como devolver a ele. Mas eu posso devolver para o Tiago. Eu posso comprar ali o arroz, o feijão, doar ali, que vai para alguém. Eu estou doando com o meu coração, eu não estou nem com a cabeça de que eu roubei o vizinho. Olha, eu vou doar isso aqui, eu vou tirar aqui do meu sustento, do meu suor, para ajudar o fulano, ajudar a comunidade.
Eu estou reparando. Eu estou reparando a lei de Deus. Porque a minha dívida não é com o fulano, a minha dívida é com a lei de Deus. É isso que a gente precisa entender. E quando eu estou espiando, que eu estou pagando a dívida, quem está pagando sou eu. Ó. Eu enfiei a faca no... Pesado isso, né? Pesado, né? Mas tem isso, não tem? No fígado da Sandra. Ela está pertinho. Me arrependi, meu Deus, eu não devia ter feito isso. A Sandra me perdoou, não, entendeu, foi embora. Eu voltei aqui. Não precisa ninguém enfiar o problema no meu fígado. Eu posso espiar com um câncer, uma doença incurável do meu fígado. Posso nascer, eu não bebo, não tenho vício, mas desenvolver uma cirrose, enfim, por aí vai. Porque a lei é de justiça, e não necessariamente na encarnação seguinte, pode levar muito tempo, porque nem sempre a gente está preparado para pagar a dívida. Porque você tem que pagar a dívida com consciência, sem se revoltar. Olha lá o altivo, você vai morrer mesmo? Ele disse isso para mim, só estava eu e ele. Estávamos nós dois apenas no hospital, ninguém estava perto. Então ninguém sabe dessa passagem. Você tem umas coisas aí para resolver. Agora, de quando vieram? De onde veio? Qual tempo? De quanto tempo atrás veio aquele problema? Agora, ele consciente, com a maturidade espiritual que ele já possuía, tudo bem. Deixa doer. A boca do altivo sangrava. E ele indo para o centro trabalhar. E as pessoas em cima dele. Ele só parou quando ele não aguentou andar. Aí foi para o hospital, na quarta ou na terça, na sexta desencarnou. Ficou 2 dias no hospital. A consciência do espírito. Ficou tudo na carne. Expiação. Foi prova também. Mas uma expiação, porque toda expiação é uma prova. Você acha que ele reclamou? Eu digo sempre aqui, convivi com a minha esposa há 40 anos. A dor era grande, porque ela chorava, às vezes parava assim, a lágrima descia, ela chorava, a lágrima descia, ela não chorava. Se fosse eu estava desesperado, eu sou frouxo para dor, mas ela nunca reclamou. Nunca reclamou. Ela está aqui, está ouvindo. Eu nunca vi a Lourdinha reclamar. Mas homens são desesperados mesmo. Procurou todos os recursos. Nunca reclamou. Então aquilo ali foi uma expiação. Ficou no corpo, foi embora. Eu é que reclamo de vez em quando que eu estou sem ela. Mas não reclamo não, só fico triste. Eu não reclamo também. Não reclamo. Fico triste, né? Sinto saudade, isso é normal. Isso é normal. Não. Não. E foi rápido. Foi rápido. Graças a Deus foi rápido. Aí vamos continuar aqui na resposta. Só lemos 2 linhas só da resposta. Vocês perguntam muito? Vamos lá. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Outro ponto, outra frase. Mas faltou falar ainda na frase de outro, a missão. Para outros, missão. Tem um capítulo aqui da missão dos espíritos, e ele fala do que vem a ser missão lá na frente. Mas vamos pegar essa palavra aqui, por exemplo, ser pai, a paternidade é uma missão. E ele fala assim, cumpre uma missão tanto o general quanto o estafeta que leva um recado.
Mas vamos trazer aqui para essa palavra missão, porque tem as grandes missões, tem os missionários. Então, quando você vê um Chico, ele veio em missão. Você vê o Divaldo, ele veio em missão. Você vê Jesus Cristo, olha a missão de Jesus. Missão, vai lá cumprir isso. Você vê Eurípides Barçanufo, ele vem em missão. Missão. Nós temos as pequenas missões e as grandes missões. Eu no meu trabalho sempre tinha missão. Vamos sair em missão. Então você tem as grandes como as pequenas missões. Vamos entender aqui essas grandes missões. Para outros, missão. É uma missão. Aí você fala da paternidade. Tem mães, essas mães que recebem muitos filhos. Antigamente tinha muito, agora tem pouco, mas ainda tem. Você vê mãe, eu vejo a dona Luzia que vem aqui. Pobre, podemos dizer miserável, sofre os preconceitos que a gente sabe que sofre. Eu tenho que ter até cuidado com as palavras agora, porque tudo é crime, né? Tudo é crime. Tudo é crime. Embora a intenção seja instrução, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem 8 filhos, não sei quantos netos, 30 e poucos netos. Agora, tranquila, você não vê ela reclamar de nada. Ela vem a pé lá de longe, lá de Vargem Grande, mora depois da... Não, um pouquinho antes, um pouquinho. Vem a pé para cá quase todos os dias. Assiste às aulas, estuda, vai embora, volta. Que espírito é esse? A gente não sabe. Veio para trazer alguns filhos à vida. Está vivendo a vida. Vivendo a vida dela. Então a missão dela foi essa. Para uns, missão, vem em missão. Para outros, de expiação. Mas ela, você vê que ela está imiscuída de quê? De provas. A prova da pobreza, a prova da miserabilidade. Ali nem é pobreza, é ser miserável. Então, quando ele coloca aqui para uns missão, são os grandes missionários. Entenderam então o que significa essa palavra missão? Aí ele continua na frase que a Sandra acabou de ler. Que nós devemos, que para chegar a essa perfeição, que a encarnação é objetiva, a gente precisa suportar todas as vicissitudes da existência corporal. O que são vicissitudes? Dificuldades da vida corporal. Todas as dificuldades da vida corporal, sem reclamar. Ele não botou sem reclamar. Quando ele fala que deve suportar, já está implícito isso, sem reclamar. Deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A expiação está em você suportar as vicissitudes da vida corporal. A encarnação? A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Opa, tem uma outra coisa. Então você entende na outra que você deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A expiação que está sempre implícita na encarnação. Você sempre vai passar por provas e expiações. Porque você nem sempre faz escolhas que deveriam fazer corretamente. Mas mesmo como você faz uma escolha acertada, você sofre as vicissitudes do planeta Terra. Olha o Eurípides Barçanufo. Olha Jesus. Jesus tinha que ser crucificado? Ele estava espiando? Não. Ele era um missionário. Ele suportou a maldade do homem, as vicissitudes que impõe a encarnação, a crucificação. A
como é que chama aqueles que mentem? O falso testemunho daqueles que o condenaram. A indiferença de tantos que estavam ali, inclusive de Pilatos. Olha como Jesus sofreu. E ele precisava disso? Não. Ele não veio em prova nem expiação, ele veio em missão. Olha a missão aí. A missão. Mas passou pela calúnia, pela agressividade, passou por tudo, por todas as dores que naquela época poderia passar um homem. Ficou bem claro agora com o exemplo de Jesus, né? Bem claro. Eu vou ter que andar aqui por causa da hora. Então, a encarnação tem também outro objetivo, que é colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele parte na obra da criação. É a gente fazer a parte que nos toca. O que eu tenho que fazer aqui na criação? Eu sou um engenheiro, vou construir pontes, vou ajudar muita gente com a minha inteligência, vou planejar uma ponte, por exemplo. Sou um médico, vou aliviar a dor dos meus pacientes. Não sou um médico mercenário, sou um médico que me preocupo com os doentes. Parte que me toca. Também tem um objetivo a encarnação, né? A gente ajudar o desenvolvimento da nossa sociedade e o alívio das dores que pesam sobre os nossos ombros, os ombros da sociedade. Continua. E para executá-la, que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para ir executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Aí ele toma um instrumento de acordo, como ele colocou aqui, em harmonia com a essência da matéria daquele mundo. Então, no meu perispírito, eu tenho aqui uma matéria inerente ao mundo espiritual e vou ter aqui o corpo físico. Quando eu vou à Lua, quando o homem vai à Lua, ele não tem que botar uma roupa de astronauta, que ele tem que ter uma matéria em harmonia com aquele mundo. Sem aquela roupa ele não sobrevive. O escafandrista, ele que vai lá no fundo do mar mergulhar, ele não tem que colocar uma roupa apropriada para ir lá? Você coloca uma roupa apropriada para cada planeta que você vai reencarnar, para fazer a parte que te toca naquele lugar. É o que ele está dizendo aqui. E por último, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Muito bem. Lê aí o comentário de Kardec. Eu vou ter que parar agora, cada hora. A ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, com uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo bem? Alguma pergunta? Uma questão. E eu dei uma... Também eu não posso afundar muito, senão vou confundir a cabeça de vocês. Deu uma hora. Uma hora de estudo. Bom estudo, né? Para estudar com os médiuns? Seara dos Médiuns. Eu tenho. Na Seara dos Médiuns. Quem falou fui eu aqui agora. 2000 anos. 2000 anos. Está ali na livraria. 2000 anos. Vou tirar a cópia para você da chave hoje, tá? Começar ali, ó. Então faz a prece. A gente vai encerrar o nosso estudo. Às 10 horas a Sandra vai tocar aqui o Obras Póstumas. Com a Carmen. Vamos lá. Sandra e Carmen.
Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a Ele por todos os nossos momentos, bons ou ruins, por todos os momentos que suportamos a nossa dor, suportamos a nossa prova, e pensar em Jesus, que veio nos trazer essa doutrina de Deus, com todo amor e carinho, todo amor que Ele passou para a gente, que nós não temos ainda ideia dessa grandiosidade de Cristo, mas estamos caminhando para isso, estamos estudando, nos melhorando ajudando o próximo, porque somos todos irmãos. Agradecendo mais uma vez a seu altivo, a todos esses da coluna espiritual, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Elvira, Neuzinha, Cidinha, Lurdinha, e a todos os outros que nós não sabemos o nome, mas estão aqui trabalhando no invisível, cuidando de nós, cuidando dessa casa e cuidando também de todos que aqui chegam, necessitados, precisando de alguma coisa, tanto material como espiritual. Agradecemos, Senhor, e pedimos a permissão de encerrar os estudos do Livro dos Espíritos da manhã de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus.